com vocês algo simples, algo que o Senhor tem me falado há alguns dias, e eu creio que vai edificar muito. Então eu declaro que o Espírito, ministre o seu coração, que os seus ouvidos estejam abertos, que não seja uma palavra minha, mas que seja uma palavra da parte de Deus, do Espírito Santo para a sua vida, para edificar a sua vida. Amém? Você recebe? Amém? Amém? Bom, no domingo passado, o Gabriel falou um pouco aqui com a gente a respeito de como ter os planos bem-sucedidos, né? Não sei quem estava aqui, quem se lembra. E ele até citou um versículo de Romanos 8,31, se eu não me engano, que fala: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? E até quem estava aqui, ele deu ali o exemplo do Popó, do Popó e do Anderson Silva, né? Se Deus está do nosso lado, nós não temos nada a temer. Lá em casa a gente tem o hábito, normalmente, de quando a gente está diante de uma situação ali, um desafio, alguma coisa assim, que a gente precisa decidir, ou algo que está meio nebuloso, a gente ainda não sabe qual a direção e tal, a gente vai para Deus, mas a gente tem o hábito de falar: Deus está do nosso lado, a gente sempre fala: o Senhor está do nosso lado, é do nosso lado que Ele está, não é do lado do inimigo, é do nosso lado. O inimigo se levanta contra nós, mas Deus está do nosso lado, Então, se Deus é por nós, pronto, acabou, Acabou, não tem montanha grande demais, não tem nada tão profundo, nada tão alto, nenhum desafio tão difícil que o Senhor já não tenha vencido por nós. Amém? Eu quero continuar nessa mesma linha, e o que eu quero falar com vocês é a respeito de vida vitoriosa. Amém? Vida vitoriosa. Deus, ele separou dias de vitória para nós. Amém? A Bíblia fala, lá em Salmo 139:16, Davi, ele fala essa passagem aqui, Davi que está escrevendo ali, ele fala: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Ou seja, o Senhor já nos conhecia antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de nós nascermos, o Senhor já nos tinha visto, já conhecia cada um de nós. E Davi ainda vai além, Ele fala assim: cada um dos meus dias o Senhor já havia determinado, o Senhor já havia escrito. Olha só que forte isso. O Senhor já havia escrito, antes do Max nascer ali, Max? Antes de você nascer, o Senhor já te via, já tinha escrito. Cada um de nós. Existe um enredo ali, existe um roteiro que o Senhor preparou para cada um de nós. E o Senhor, logo a gente pensa, se Deus escreveu esse roteiro, ele só pode ser um roteiro de vitória, amém? Ele só pode ser um roteiro de avanço, só pode ser um roteiro de alegria, de paz, de vida abundante, Não tem como Deus escrever um roteiro ali e escrever: nesse dia aqui, esse dia foi ruim, esse dia aqui do Lucas aqui, vou deixar aqui ele sofrer um pouco aqui, o roteiro vai ser meio... Não. O roteiro do Senhor é perfeito, o roteiro do Senhor é maravilhoso, amém? E cabe a nós aceitar esse roteiro, cabe a nós receber do Senhor esse roteiro. Existe um versículo muito famoso também, João 10:10, fala assim: um ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus falando, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Ou seja, Ele separou uma vida abundante para nós. Uma vida livre de ansiedade, livre de preocupação, livre de depressão, livre de briga no casamento, livre da pobreza, da escassez, da miséria. O Senhor, Ele nos deu dias maravilhosos.
uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Deus nos deu uma vida vitoriosa. Glória a Deus. Será que você pode falar glória a Deus porque o Senhor me deu uma vida vitoriosa? Amém? Glória a Deus. E o nosso papel é receber essa vida do Senhor. É receber essa vida do Senhor. Muitas vezes nós passamos, como eu disse, né? Às vezes existem momentos nebulosos, existem momentos que a gente ainda não enxergou a saída, mas nós podemos confiar no Senhor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, amém? Deus está do nosso lado, né? Pense que é uma pessoa mesmo estando do teu lado, ó, estou aqui do seu lado, eu vou contigo, amém? E em momentos assim nós podemos ter a certeza, nós podemos firmar os nossos pés nessa rocha, que é Jesus Cristo, e ter a certeza que Ele nos dá essa vida abundante. E de maneira nenhuma, a gente não pode comparar as nossas experiências do passado com aquilo que Deus nos entregou, né? Às vezes, eventualmente aconteceu algo, houve uma situação, ou até mesmo pode estar havendo uma situação agora, da qual você não tem ainda a resposta, não sabe como sair, não sabe o porquê isso está acontecendo. Às vezes, mas essa experiência não tem nada a ver com aquilo que Deus te entregou. As nossas experiências, aquilo que nós passamos, não podem ser comparadas com aquilo que Deus nos entregou. Né? A gente passou por uma situação agora, até foi dito já aqui, né? No Rio Grande do Sul, e muitas pessoas falando, olha, Deus fez isso, Deus mandou isso para que eles aprendam, né? Que baboseira, né? Não tem como ser uma baboseira maior. Deus, Ele preparou dias de vitória, dias de felicidade, de paz. E eu quero falar sobre isso hoje com você, como que nós entramos, então, como nós acessamos essa vida vitoriosa, como nós temos acesso, como nós vivemos, então, essa vida de abundância. E eu quero falar com você a respeito de um jovem que também queria ter acesso a essa vida, um jovem que ele queria entrar nessa vida, queria ter acesso a essa vida. Então, ele foi até Jesus, e ele foi questionar Jesus a respeito disso, né? E essa passagem, ela se passa lá em, deixa eu ver aqui minhas anotações, lá em Mateus 19, a partir do versículo 16. E a história vai assim: e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Repita comigo, alcançar. O que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, repita comigo, entrar na vida. Guarde os mandamentos. E ele perguntou, quais? E Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, e honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o jovem respondeu então, tudo isso já tenho observado. O que me falta? Repita comigo, o que me falta? O que me falta? Diz o jovem. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha, siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Em algumas traduções fala, porque ele era rico, porque ele tinha muitas posses, porque ele tinha muitas riquezas. Ou seja, o jovem, E o interessante é que ele tinha muitas posses, tinha muitas riquezas, mas você concorda comigo que para ele ainda não estava bom? Ainda faltava algo, né? Que interessante isso. Ele tinha posse, tinha riqueza, era bem sucedido, talvez, financeiramente, nos projetos dele, nas coisas dele, mas ainda assim ele vai, mas essa vida, né? O que me falta? O que eu tenho que fazer para entrar nessa vida? Jesus, ele vem, fala, se você quer entrar nessa vida, o que você tem que fazer? Tem que fazer isso, isso e isso. Ah, isso eu tenho feito, mas o que me falta? Ou seja, ele tinha consciência de que faltava algo. O que falta
Sabe? Tenho ido na igreja, tenho feito isso, mas o que me falta? Parece que, mesmo assim, parece que está faltando. Mesmo assim, parece que essa vida abundante, isso que, né? Parece que não está tendo efeito em mim. O que me falta? O que falta? O que eu estou fazendo de errado? Olha, trato minha mulher bem, mas meu casamento não vai. O que está acontecendo? Eu faço tudo pelos meus filhos, né? Dou tudo para eles, coloco na melhor escola, dou o melhor tratamento, dou presentes e tal, mas ainda não está acontecendo, mas ainda está vindo. O que falta? O que eu fiz de errado? Eu sou dizimista, dou dízimo na igreja, dou oferta, mas minha empresa não vai para frente. Faço tudo certinho, sou honesto, mas não vai para frente. O que falta? Não é mesmo? De vez em quando vem esses pensamentos, não vem? De vez em quando vem esses pensamentos, ué, oxe. Meu filho fala, oxe pai, oxe, o que está faltando? O que está faltando? E ele vem com esse questionamento para Jesus ali. E daí Jesus, ele toca ali numa parte ali, né? Fala assim, olha, então deixe tudo, entregue tudo, venda tudo, dê aos pobres e vem e me segue. E daí o que o jovem faz? Ele sai triste. Por quê? Porque ele não consegue. Ele se apegou naquilo ali, naquela riqueza, ele se apegou naquilo ali, mas eu batalhei tanto, demorei, essa empresa veio do meu pai, que trabalhou a vida toda dele ali, e agora eu estou aqui desde pequeno, eu corria no meio aqui dessa empresa, agora estou aqui desde pequeno, como que eu vou vender tudo isso aqui? Como que eu vou deixar tudo isso aqui para trás? Estudei 2 faculdades, fiz pós, MBA, não sei, como que eu vou deixar isso aqui para trás? Tá maluco? Como? E ele sai triste dali, poxa, como que eu vou deixar tudo isso? Como que eu vou deixar tudo isso? E é interessante que o que ele, imagino que ele pensava, né? Bom, ele vai me falar, né, ali para ser honesto, fazer isso, fazer aquilo, olha, você ainda está um pouco, está bravo ainda, tenta acalmar um pouco, né? No progresso ali, né? Pô, ó, todo dia, talvez ele estava esperando assim, ó, tem 3 passos, né? Você vai fazer o seguinte, toda segunda-feira, talvez ele esperava que Jesus falasse isso, toda segunda-feira você jejua das 8 até as 8, depois você pode comer, mas todo dia de manhã você ora, faz seu jejum, toda segunda-feira faz o jejum, toda celebração ali você dá uma oferta, dá um dízimo, e daí sim você vai receber. Talvez ele esperava isso, não é mesmo? Talvez ele esperava isso, mas não era isso. É engraçado porque ele achava que a vitória tinha a ver com aquilo que ele poderia fazer. Aí ele achava que a vitória tinha alguma coisa a ver com aquilo que ele poderia fazer. Só que a vitória não tem nada a ver comigo. Repita comigo, a vitória não tem nada a ver comigo. A vitória não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. Olha só o que diz lá em Gálatas 3:3. Será que vocês são tão insensatos? Paulo falando ali para a comunidade dos Gálatas, né? Será que vocês são tão insensatos? Algumas traduções falam, vocês são loucos? Vocês são loucos? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pela carne? Vocês são loucos? Muitas vezes nós temos a sensação de que a salvação vem de graça. Amém, Pai, recebo. Oh, aleluia, sou salvo. Existe um lugar para mim lá no céu, uma casa lá do lado do pastor Gabri, lá no céu, você é vizinho dele. Amém, sou salvo. Né? Mas se você quer ter vitória aqui no mundo, daí tem que ralar, né? A gente tem essa sensação de que, beleza, salvação recebi. Agora, né? Mas você quer ter vitória? Tá, então vamos trabalhar, filha. Vamos trabalhar, filha. Muitas vezes a gente tem essa sensação de que
Se a salvação veio de graça, bom, a vitória eu vou ter que dar uma ralada um pouco, né? Mas a vitória não tem nada a ver com a gente. A vitória não tem nada a ver com a gente. E eu quero voltar na história ali do rapaz, né? Depois que ele vai embora triste, né? Poxa, vai embora triste ali, não recebeu aquilo que ele esperava. Jesus, ele continua falando com os discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível. Mas não acaba aí, né? Glória a Deus, porque não acaba aí. E ele fala assim: mas para Deus tudo é possível. Fale comigo: para Deus tudo é possível. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. O que Jesus ele estava falando ali, né? Olha, não adianta, nada que ele fizer vai dar vitória para ele. Esse jovem veio aqui, nada que ele fizer. Os discípulos até, pô, mas daí então, né? Quem que vai entrar nesse reino aí, né? O padrão está muito alto. Quem que vai conseguir entrar aí? E Jesus fala, ó, para o humano é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. O que Jesus está falando ali? Olha, para você é impossível, mas eu te levo até a vitória. Eu te conduzo até a vitória. Eu te conduzo até a vitória. Deus, Ele nos conduz até a vitória. Ele nos entrega a vitória. Nós não precisamos fazer nada. E o ponto é, enquanto nós estamos tentando, nós não vamos poder receber a vitória. Nós não podemos receber a vitória enquanto nós mesmos estamos tentando obter a vitória. Enquanto nós mesmos estamos batalhando ali, lutando, nós não podemos receber. Nós não temos como receber. A vitória, ela não se conquista. A vitória, ela se recebe. A vitória não se conquista. A vitória, ela se recebe. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, fala assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Graças a Deus que Ele nos dá a vitória. Ele não nos mostra só, ó, tá lá a vitória, vai lá. Não, Ele nos dá, Ele nos entrega a vitória. Nós recebemos a vitória. Mas existe, né, uma coisinha que nos impede de receber essa vitória aqui. Existe uma coisinha ali que bate ali e não entra. E por isso muitas vezes nós não conseguimos ver a manifestação da vida abundante em nós, em certas partes da nossa vida, em certos aspectos ali, a gente não consegue ver. E existe uma coisinha que ela impede que a vida abundante se manifeste nas nossas vidas. E eu quero falar um pouco a respeito disso. Eu quero ler com vocês uma história que está lá em 2 Samuel, capítulo 6. Aqui o que está acontecendo aqui? Davi, ele tinha acabado de se tornar rei, né? De tomado posse ali e tal. E a arca da aliança ali, que representa a presença de Deus, não estava com o povo israelita, né? Não estava com Israel. Então, ele queria buscar a arca para que a arca estivesse no centro da cidade. Ele queria que a presença de Deus estivesse no centro da cidade ali. Para que a cidade fosse vitoriosa, para que Deus estivesse ali, para que Deus conduzisse todas as coisas. Então, ele vai até o lugar onde a arca está, né? Ele reúne ali as pessoas. Olha, vamos trazer a arca de volta para a cidade, vamos colocar no centro da cidade, no centro de tudo, vamos trazer a vitória, vamos trazer. E é engraçado que a arca, ela representa a vitória, né? Quando o povo ia lutar, eles levavam a arca. Quando a arca estava ali, até os inimigos já falavam, opa, eles trouxeram a arca, né?
o Deus deles está com eles. Será que a gente vai entrar nessa luta, né? Porque a arca, a presença de Deus representava a vitória. Então, ele sabendo disso, poxa, vamos trazer a arca para o centro, vamos colocar a arca aqui. E ele traz, né? Ele vem então com o pessoal, monta uma comitiva, vamos buscar a arca e tudo mais. Então, estamos nesse trecho aqui, né? A gente está nesse trecho aqui da história. E a história vai assim: mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou com todo o povo que tinha conseguido, partiu de Baalá, de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Aminadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Aminadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Aminadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca, e Davi, toda a casa de Israel, se alegrava diante do Senhor, com todo tipo de instrumento de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à era de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Então nós temos essa história aqui, né, que Davi, ele quer trazer a arca e tal, ele reúne ali um monte de gente para trazer a arca, para trazer a vitória, trazer a presença de Deus. Então ele monta essa comitiva, vai até o lugar onde a arca está, ele pega essa arca e coloca ali numa carroça de bois. Bom, primeiramente, para quem teve aula com Elias, né, do tabernáculo, quem não teve, tem que ter, porque é muito especial, né? A arca, ela não era carregada, né? Existia uma maneira correta de carregar a arca, né? A arca, ela não era carregada em carros de bois. A arca, ela era carregada nos ombros, né? Os levitas, eles levavam a arca nos ombros ali. Existiam umas hastes nas laterais da arca, né? Então eles seguravam ali nos ombros, assim, cada um de cada lado ali, e carregava a arca. Existia uma maneira correta. E Davi, ele já errou aí, já, né? Vamos colocar a arca ali na carroça que vai mais rápido, né? Deixa o boi puxar. Colocou ali em cima e beleza, e bora, deixa a arca aí, vamos levar a arca de volta. Só que já aconteceu um erro aí, né? E daí estavam indo pelo caminho, chegou um certo momento ali, onde de repente a arca passou numa lombada, alguma coisa assim, uma pedra. E Uzá, que era um dos filhos de Abinadab ali, ele estendeu a mão, opa, a arca vai cair. Ele segurou ali a arca. Naquele momento ali, ele morreu. Morreu por esse ato aqui. Colocou a mão ali e morreu. E é muito engraçado porque as pessoas, né, nós temos a ideia de que o que impede a vida abundante de se manifestar? O que impede a vitória? O que impede a vitória? E se eu perguntasse para alguns de vocês aqui, né, se eu saísse por aí perguntando, talvez as pessoas iam falar, olha, pecado, né? Olha, se você errar, né, daí também não vai ter vitória, né? Se falhar, não vai ter vitória. E nós vemos que Davi, ele coloca a arca de Deus na carroça, mas ainda assim a arca está indo, né? O negócio está acontecendo. Davi, ele comete um erro, mas o erro de Davi não parou ali. O que parou o esquema ali? O que parou? O que impediu a arca de entrar? Foi a mão de Uzá tentando segurar a arca. O nome Uzá, ele tem um significado, né? O significado de Uzá em hebraico é força, né? O pecado do homem não tem poder para parar a vitória, mas a força do homem tem poder para parar a vitória. A força do homem é a única coisa que impede uma vida vitoriosa. É a única coisa que impede que a vida abundante se manifeste, é a força do homem. Sabia que pecado não tem poder para parar?
Não tem poder para parar a sua vitória, a sua vida abundante. O pecado não tem poder. Mas se você coloca a sua mão ali para fazer, Deus ele vai, se ele quer fazer, então deixa que ele faça, né? Deus, ele não, de maneira alguma, ele nunca vai querer entrar com o pé na porta e falar, olha, eu que mando aqui. Não, você precisa conceder para ele esse lugar, essa posição, né, de senhorio sobre a sua vida. Se você não concede a ele essa posição, ele vai ficar ali, né? Tô aqui. Pense na sua vida como um carro, né? É maravilhoso Jesus estar dentro do seu carro, mas melhor ainda ele está na direção do carro, não é mesmo? Melhor ainda ele está na direção do carro. E muitas vezes essa é a sensação que a gente tem, poxa, Jesus está no meu carro, mas, não está acontecendo, ainda o negócio não está andando, porque Jesus não está na direção. Só que para Jesus entrar na direção precisa acontecer uma coisa. Sabe o que é? Você precisa sair desse assento, né? Tira o seu bumbum e deixe que Jesus sente ali. Essa é a única maneira. Essa é a única maneira. Jesus está no meu carro, mas por que ainda estou passando essas estradas ruins? Por que ainda estou pegando essas ladeiras aqui, um caminho longo desse? Por quê? Porque Jesus ainda não está na direção da sua vida. Jesus está na direção da minha casa, do casamento, mas na direção aqui dos meus negócios eu sei, pode deixar comigo que eu sou entendido, que eu conheço, deixa comigo. Ok, e Deus, Jesus ele é muito gentil, né? Jesus ele é muito gentil, ele vai estar ali, né? Ele vai estar ali com você, vai passar por essas quebradas todas aí no teu carro, vai ficar ali, tô aqui. Mas se você quer ter uma rota diferente, um roteiro diferente, deixe que Jesus guie o seu carro, deixe que Cristo guie o seu carro, deixe que Ele tome as decisões. Sabe, existe até pesquisas do tanto de decisões que nós tomamos no dia, que são, meu Deus, uma quantidade absurda, né? E quantas dessas decisões é Cristo que toma para você? Quantas dessas decisões nós deixamos que Cristo tome? Cristo. Que não seja eu, mas seja Cristo, você, né, tomando essa decisão. Eu sei algumas coisas, né? Mas eu não quero colocar a minha mão. Eu não quero usar a minha força. Quando nós colocamos a nossa mão, a mão de Deus sai. Ele vai deixar com que você conduza. Ele vai ficar com você a todo tempo. Deus ele não te abandona. Jesus não te abandona. Jesus sempre está ali, né? Deus ele é por nós. Ele está do nosso lado a todo momento. Ele está ali, sempre está ali. E vai permanecer ali. Nos vales mais profundos, né? Em todo lugar ele vai ficar ali. Davi ele fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, né? Não temerei mal algum. Mas o engraçado é que ele fala, ainda que eu passe, né? Ou seja, não foi Deus que conduziu ele por esse roteiro aí, do vale da sombra da morte. Quem foi ele, não é mesmo? Ainda que eu passe, né? Mas tu estás comigo. Se não quer passar por ali, deixa que Cristo ele tem um roteiro melhor, amém? Amém. Cristo tem um roteiro melhor para as nossas vidas. Precisamos reconhecer que somos falhos. Precisamos reconhecer que a vitória não está em nós. A vitória que você procura para o seu trabalho não está em você. O sucesso que você quer para o seu filho não está em você, está com Cristo. Cristo precisa educar os seus filhos. Cristo que precisa educar os seus filhos, né? O sucesso que você procura não está em você. Não está nos estudos, não está com aquela conexão com aquele empresário, não está. A vitória que você procura está com Cristo. A vitória, só existe vitória em Cristo. Talvez para muitas pessoas esse jovem que nós falamos agora era vitorioso, mas ele mesmo dentro dele sabia que faltava algo. E nós precisamos entender, sempre vai faltar algo. O que falta? Sempre vai faltar. Sempre vai faltar. Enquanto esse jovem falava, mas o que me falta? Davi, o que ele diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará.
Quando o meu Pai ele está comigo, quando Cristo está na direção, nada falta. Se eu estou sozinho, o que me falta? O que está faltando? Mas se Cristo está na direção, nada falta. Amém? Amém. Deus ele nunca vai rejeitar o pecador. Satanás ele vem com essa mentira, né? Olha, não está dando certo porque você está fazendo isso errado. Não está dando certo porque você está deixando de fazer isso, porque você não está fazendo aquilo, não é mesmo? Mas o pecado não tem poder algum de parar a vitória de Deus para nós. Ao contrário, né? Ao contrário. Deus ele fala que ele rejeita os soberbos, mas concede maior graça aos humildes. E o que ele fala para Paulo, né? Paulo ele fala assim: o poder de Deus ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando nós reconhecemos que a vitória não está em nós, quando nós reconhecemos, olha, eu não tenho capacidade de conduzir a minha casa, não tenho capacidade de criar meus filhos, não tenho capacidade de tocar esse projeto, né? O Gabriel frequentemente ele fala para a gente, né? Essa igreja não é minha. Por quê? Porque eu não tenho capacidade disso daqui. É Deus, é Cristo. Ele conduz, é Ele que faz. É Ele que faz. Mas o ponto é, quando nós somos soberbos, né? Quando nós temos essa ideia, não, mas eu tenho aqui os estudos, poxa, esse caminho é o correto. Quando nós temos essa soberba de achar, né? Que nós podemos ser bem-sucedidos. Esse tipo de ação Deus ele rejeita. Por quê? Porque você quer tomar a direção, né? Você quer tomar a direção. E eu quero ler mais uma história aqui, então, de Davi mesmo, capítulo antes ali. Nós já estamos falando, né, a respeito de Davi já há algum tempo, né? E Davi era um homem que, embora estivesse debaixo de uma época, né? Embaixo ali, estava numa época de lei, onde a lei era o que regia as coisas. Ele descobriu como viver uma vida abundante. E não foi pela lei, porque a lei ela não tem poder de nos conceder essa vida. Mas ele descobriu que através do próprio Deus, da intimidade com o próprio Deus, do sacerdócio real, que é o que nós estamos aprendendo, através desse sacerdócio eu posso viver essa vida. E eu quero ler essa história com você. Ela está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17, e fala assim: quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou ao Senhor dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou, e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem as barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns, e Davi consultou ao Senhor, e esse lhe respondeu: não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e o ataque-os diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado, atacou os filisteus desde Geba até Gezer. Então olha só que maravilhoso. Davi ele se vê nessa situação ali, e eu quero que você me entenda, até esse momento aqui, Davi ele já tinha passado por muitas situações, né? Davi já não era um garoto qualquer, né? Davi ele já tinha passado por batalhas, já tinha feito algumas coisas, né? Já havia algumas conquistas já, que Deus havia entregue para ele. Então, até ele chegar a esse ponto aqui, muitas coisas aconteceram. E ele se vê nessa nova situação. Opa, se montou um cenário aqui onde o inimigo está querendo me atacar.
E será que Davi ele era um bom guerreiro? Provavelmente. Provavelmente ele devia ser um guerreiro muito habilidoso, né? Devia ser alguém com muitas habilidades para a guerra. Será que ele tinha alguma estratégia boa? De repente ele teria alguma estratégia ali que seria interessante para aquele momento, né? A gente até vê nos filmes, assim, quando tem as batalhas e tal, os reis já chamam os conselheiros, já montam ali toda a estratégia e tal. E com certeza Davi era um homem para estar, né, no meio desse conselho aí, porque com certeza ele conhecia de batalha, conhecia de guerra, passou por algumas situações de guerra, passou por muitas batalhas, foi vitorioso em muitas batalhas, né? A Bíblia conta inúmeras batalhas ali que ele venceu. E ele se vê nessa situação de guerra, né? Ele se vê nessa situação. E o interessante é que em nenhum momento ele para assim, não, calma aí, deixa eu pensar, olha, isso daqui foi igual lá no ano tal, que eu enfrentei tal coisa, vamos fazer assim, assim, assim. Não, a Bíblia fala que ele vai direto ao Senhor, fala, Senhor, devo atacar? Senhor, devo atacar? Eu avanço aqui, não vou? E o Senhor responde a ele, vá, porque certamente entregarei os filisteus na sua mão. Olha só que maravilhoso. Deus fala, eu entregarei. Olha, faz assim, 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 tal, vai lá, luta, tal, 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 e você... Não, eu entregarei. O Senhor fala, eu entregarei eles nas suas mãos. Agora eu te pergunto, de quem que foi essa vitória? De quem que foi essa vitória? Foi de Davi mesmo? Será que ele teve alguma glória nessa vitória aqui? A vitória é do Senhor. A vitória é do Senhor. E Davi, por mais que ele tinha passado por muitas situações, por mais que ele tinha aprendido muitas coisas, ainda assim ele se recusava a colocar a confiança dele no próprio entendimento. Ele se recusava a colocar as decisões dele, apoiar todas as decisões dele naquilo que ele já havia passado, em tudo aquilo que ele já estudou, toda a experiência que ele teve. Não, de forma alguma. Ele vai até o Senhor. Senhor, devo fazer isso? Devo fazer aquilo? E ele obtém vitória. Na segunda vez, eles veem novamente. E daí talvez ele poderia dizer, o Senhor já me deu vitória, vai me dar vitória de novo, vamos aqui. Mas não, ele volta para o Senhor. Senhor, e agora? E daí Deus, é muito interessante porque Deus ele dá uma direção muito específica. Olha, não ataque de frente, mas rodeie por detrás deles, ataque-os por diante das amoreiras. E ainda não só de como ele deveria fazer, mas quando ele fala, espera, eu vou dar um sinal. Espera que eu vou dar o sinal. Essa espera mata os crentes, né? Espera, mas eles estão vindo, espera. Eu vou dar o sinal, mas o prazo vai vencer, Deus. Espera. Olha, Deus, mas o negócio tá ficando cada vez pior. Tá virando uma bola de neve, Deus. Espera. Quão desafiador, né? Não, eu acho que eu vou fazer um esquema aqui, pelo menos para segurar um pouco. Tá botando sua mão, tá estragando o caldo aí, né? Se a gente coloca a nossa mão, ele entende, ok, ele não quer minha ajuda, né? Ele quer fazer sozinho. Deus, ele vai ficar ali, né? Vai ficar ali. A partir do momento que você se render e falar, eu não consigo. Eu decreto ali minha falência, Pai, eu não consigo. Pai, eu não consigo. Essa frase é muito libertadora. Senhor, eu não consigo. Pai, eu não consigo. Né? Minha casa está de cabeça para baixo, eu não consigo colocar em ordem, Pai. Eu não consigo. As vendas não crescem, eu não consigo. Eu não consigo, Pai. As coisas aqui estão ficando cada vez piores e eu não consigo. Opa, você não consegue? Opa, então espera aí que tem maior graça para você. Espera aí que existe uma vitória aqui que eu tenho para te entregar. Você não precisa colocar a sua mão. Eu te entregarei. Eu te darei a vitória. Eu te darei a vitória. Pense, né? Eu acho que eu já dei esse exemplo lá no grupo. Mas pense que existe um baú cheio de ouro ali. Em algum lugar da ilha aí. Né? Essa ilha aqui de Florianópolis, desse tamanho aí, em algum lugar enterrado, em algum desses morros aí, em algum lugar existe um baú de ouro gigante. Tá aí.
É seu. É seu, Johnny. É seu. Pode ir. Vai procurar, Johnny. Sabe quando o Johnny vai encontrar esse baú? Nunca. Né? Nessa ilha aqui do sul, né, até o norte, nunca vai encontrar esse baú, cara. Enterrado ainda em algum mato aí, algum morro desses aqui, pô, não vai encontrar. Não vai entregar, não vai conseguir encontrar. Mas o Senhor, Ele pode falar: ô Johnny, olha só, fecha os olhos, eu vou te guiar até esse baú aqui. Ó, vai aqui, vira à direita, vai à esquerda. A glória é de quem? Do Johnny? Não, a glória é de Deus. A glória é de Deus. Não é mesmo? Se o Johnny encontrasse, a glória era dele, mas nunca vai encontrar, nunca. Sempre vai faltar algo, sempre vai faltar algo. E quanto mais rápido nós reconhecemos, olha, não consigo. E talvez, se esse jovem que nós falamos no começo, ele falasse para Jesus ali: Jesus, eu não consigo. Jesus, eu não consigo. Talvez não, com certeza, né? Com certeza, porque Deus, Ele não rejeita o pecador, Jesus não rejeita. Jesus, eu não consigo, faça isso por mim, faça isso por mim. E o interessante é que um capítulo depois ele fala de Zaqueu, né? Depois desse jovem fala de Zaqueu. A história de Zaqueu, talvez eu não seja familiarizado com a história, mas Zaqueu, ele era um cara que tinha posses também, né? Era um cara que tinha condição. A cidade conhecia ele trabalhava na coletoria ali de impostos, ele era chefe, na verdade, ali, né? E Jesus, ele encontra Zaqueu, e daí Zaqueu recebe Jesus na sua casa, né? Zaqueu, ele recebe Jesus dentro, na casa dele. E a Bíblia fala que depois de algumas horas ali, conversando com Jesus, ele decide dar metade do que ele tem para os pobres. Decide dar metade. E o trabalho que ele tinha era um pouco corrupto ali, né? Ele falou: aquele que eu extorqui, aquele eu vou devolver ainda mais. Por quê? Talvez aquilo ali era impossível para Zaqueu, mas para Jesus, Jesus pode fazer isso na sua vida. Talvez exista uma situação na sua área que você não consegue vencer. Talvez não, com certeza existe alguma coisa. Existe, né? Aqui existe. Existe coisas que eu não consigo. Oxe, não consigo. Olha, talvez você está no trânsito ali, você é calmo, está em Cristo, mas alguém só buzina ali, só um... Você já... Filho de Maria, de João, né? Pô, parece que não consigo controlar, não é mesmo? Você está na paz, chega em casa do trabalho, e daí a sua mulher vem ali conversar: pô, não consigo. Né? Tem coisas que a gente não consegue e a gente precisa entender que a vitória não está com a gente. A vitória não está com a gente. Você nunca vai obter vitória sobre isso. Eu nunca vou ter vitória sobre isso. Eu nunca vou ter vitória, não vou conseguir, porque a vitória não está em mim, não tem nada a ver comigo. E quanto mais rápido nós entendemos que a vitória não está em nós, é melhor. Por quê? Porque você não vai vencer isso, é Cristo que vai vencer isso por você. É Cristo que vai fazer com que você seja pacífico. Cristo vai ser pacífico em você. Aquela pessoa que te passou para trás, olha, perdoei, mas também não vejo mais. Não quero ver nunca mais. Olha, tem que amar essa pessoa, né? E daí talvez você vai até essa pessoa, tá bom, vou lá, né? Vou abraçar essa pessoa, vou chegar até essa pessoa. Você chega lá, olha para a cara da pessoa, você já... Não é mesmo? Fala. Não é mesmo? Não consigo. Eu tento, mas não consigo. Amar o irmão da igreja lá, não me passa, né? Não desce. E posso te falar uma coisa? Nunca vai descer. Nunca vai. Porque é Cristo que precisa amar esse irmão através da sua vida. Nós precisamos dar lugar a Cristo. Nós precisamos dar lugar a Cristo e deixar que Ele faça.
Eu não posso tocar minha empresa para frente, mas Cristo pode. A vitória está com Ele. A vitória da minha empresa está com Cristo. A vitória da minha casa está com Cristo. A vitória na criação dos meus filhos está com Cristo. Está com Cristo. Quanto mais rápido, olha, eu não quero meter a minha mão, né? Não vou colocar minha mão. Cristo conduz. Cristo. Deixe que Cristo ame as pessoas através de vocês. Nós precisamos deixar com que Cristo esteja em nós, né? Cristo seja formado em nós. Nós precisamos deixar que Cristo seja formado em nós. Nessa história de Davi, nós vemos que o próprio Deus venceu por Davi. Não foi ele que venceu. Poxa, não foi, né? Deus falou, eu vou entregar nas suas mãos. Vou dar de bandeja, né? A gente faz isso com nossos filhos às vezes, né? Tá jogando futebol, alguma coisa. Poxa, eles vencem, faz o gol, mas... alguns pais não deixam os filhos vencer, né? mas a gente sabe que a gente entregou a vitória, não é mesmo? A gente entregou, pô. A gente já sabe, lá no mundão não vai ser assim, não. Vai sim, porque Cristo vai à nossa frente, amém? É Cristo que nos entrega a vitória. Quanto mais rápido nós entendemos que nós não conseguimos. Minha confiança não está no que eu estudei, não está no que eu... Minha confiança não está, né, nos presentes que eu dou para os meus filhos, ou nos presentes que eu dou para minha esposa, da forma como eu trato ela. Minha confiança não está nisso, minha confiança está em Cristo. Davi, ele fala que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Aqueles que colocam a confiança no Senhor não serão envergonhados. Não serão envergonhados. Não serão envergonhados. Muitas coisas acontecem, mas não foi Deus que fez, né? Nós mesmos colocamos a nossa mão e estragamos, né? Mas a vitória está com Cristo. Então nós precisamos reconhecer. Davi, ele fala assim, quero ler um versículo de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, fala assim: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. O Senhor nos conduz em triunfo, Ele tem a direção, Ele sabe o que fazer. Nós precisamos nos render diante de Deus em todas as coisas. Tem coisa na sua vida que talvez está indo bem, né? Você está fazendo aí, está indo bem. Mas já aproveita e já entrega para Jesus também, para que não fique ruim, né? Já entrega tudo. Paulo, existe um versículo aqui em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 19 a 20, que Paulo fala assim, porque mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Nós estamos vivos em Cristo e Cristo está em nós. E é muito interessante porque ele fala ali que eu estou crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo. E o que é o crucificado com Cristo? É entender que não é você, né? A chave da vitória está em ser crucificado com Cristo e não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando você está crucificado com Jesus, Cristo está na sua vida e Cristo age através de você. Então as suas vontades, as suas coisas, eu deixo de lado, porque eu sei que Cristo, é Cristo que vive em mim, Cristo que ama as pessoas, Cristo que toma as decisões, Cristo que faz as coisas, é Cristo. Tudo é Cristo. Paulo, ele até fala, né, todas as cartas ali, ele fala, Paulo, apóstolo, segundo a vontade de Deus, né? Mas não era só vontade não, de repente até era, mas eu faço a vontade de Deus, né? Se é a vontade dele que eu sei, amém. Estou aqui, Jesus, ele fala, né, eu vim aqui para cumprir a vontade do Pai.
E nós só somos capazes de experimentar essa vida vitoriosa, só somos capazes de experimentar essa vida abundante, essa vitória, se existe essa troca, essa substituição, a substituição da Andrea por Cristo, do Rafa por Cristo, né? Do Johnny por Cristo. Não é mais o Johnny ali, é Cristo. E onde o Johnny está? O Johnny está em Cristo. Amém? Estou crucificado com Cristo, estou lá. É Cristo que me conduz em vitória. As decisões que eu tomo no meu dia, Cristo está ali. Né? A forma como eu trato as pessoas, Cristo está ali. E você vai começar a ver a sua vida vitoriosa. Né? Você vai começar a ver essas coisas prosperarem, tudo indo para frente. E as pessoas falam, como que isso está acontecendo? Não sei, é Cristo. Cristo está me conduzindo. É Cristo que está me dirigindo. Tá, mas o que você fez? Não, eu não fiz nada, eu estou crucificado. A minha vontade, eu já percebi que quando eu coloco a minha mão, o negócio dá ruim. Né? Quando eu coloco a minha mão, passa mais tempo, menos tempo, o negócio não vira. Mas Cristo conduz. Cristo conduz. Quero te convidar a ficar de pé, para que a gente possa caminhar para o final. Deus, Ele concede maior graça aos humildes, aqueles que reconhecem quem são diante de Deus. Olha, eu não sei nada, eu não sou nada, mas em Cristo, com Cristo, tudo é possível. Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Todas as situações da sua vida, se você se sentir confortável em fechar os seus olhos, para que a gente possa orar. É engraçado que, assim como a água sempre dá um jeito de encontrar o lugar mais baixo, né? A água sempre dá um jeito de, quanto mais baixo, a água vai, a água entra. Quanto mais embaixo, a água entra. E assim é o Senhor conosco. Quanto mais a gente, Deus, entra aqui nesse lugar, eu não tenho capacidade aqui. Esse negócio não vai acontecer se o Senhor não conduzir. Eu me rejeito colocar minha mão. Sei que o Senhor tem a melhor decisão, tem o melhor caminho. Eu sei que alguns de vocês aqui têm projetos, né? Eu sei que alguns de vocês aqui têm situações que eu sei que você não consegue. Vocês não conseguem. Mas o Senhor está do seu lado. Deus está do seu lado, falando, deixa que eu dirija. Deixa que eu conduza. Eu quero te entregar a vitória. Eu sinto do Espírito que tem uma pessoa que está tentando ter filho. E talvez tenha algum tratamento, alguma coisa que você tem pesquisado. Fala para Deus, Deus, eu não consigo, mas Cristo pode, Cristo sabe. Cristo, Ele pode, Cristo me entrega a vitória. Eu declaro sobre a sua vida que Cristo te entregará a vitória. Sobre a sua empresa, se você se sentir confortável, começa a falar, Deus, eu te entrego o controle da minha casa, da minha empresa, te entrego o controle da criação dos meus filhos, o meu casamento eu não consigo, criação dos meus filhos eu não consigo, esse projeto aqui, Pai, Cristo conduza, eu não consigo. Começa a falar para Ele aquilo que você tem diante ali para fazer, entregue nas mãos dEle, Ele te entregará a vitória. Ele te entregará a vitória. Obrigado porque a vitória está em Ti, Pai. Obrigado, Pai, porque a vitória não tem nada a ver conosco, Pai. Não
tem nada a ver com aquilo que nós podemos fazer, Pai, mas a vitória está em Ti. Reconhecemos, ó Senhor, e nos rendemos diante de Ti, sabendo que não podemos fazer nada. Assim como Cristo disse, sem Ele nada podemos fazer. E nós não queremos nem tentar. Nós não queremos nem colocar a nossa mão, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a vitória. Nós acessamos essa vitória agora, Pai. Acessamos essa vitória agora, Senhor, através da obra consumada de Cristo Jesus. Eu declaro vitória sobre os projetos aqui, Senhor. Se você tem um projeto, algum trabalho, eu sinto que existe alguém que tem uma empresa, projetos específicos, e parece que não está andando. Se esse é você, eu quero que você levante sua mão, nós vamos orar por isso. Amém, amém, amém. Pai, nós colocamos esses projetos diante do Senhor e declaramos agora, Cristo é quem conduz essa empresa. Oh, aleluia. É Cristo quem conduz as decisões. Assim como está escrito ali, Cristo conduz em triunfo. Pai, declaramos, Senhor, clientes. Declaramos contratos fechados, ó Pai. Declaramos, Senhor, portas abertas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Firmado estou na rocha, em Cristo, Senhor. És minha esperança em meio à prova. Sei bem que suas promessas nunca falham. Enquanto eu viver, Deus é fiel, paciente e gentil. Não sente inveja, nem pensa o mal. Os seus caminhos vão além, seus pensamentos são pra o... Estou bem certo que Deus é amor. Respiro e vivo a vida que Ele criou pra mim. Minha fé e esperança não se abala. Desde o amanhecer até o anoitecer, o seu completo amor é para sempre. Paciente e gentil, não sente inveja, nem pensa o mal. Os seus caminhos vão além, seus pensamentos são para o bem. Estou bem certo que Deus é o poderoso Deus, Elohim, Criador de toda a terra e dos céus. Reina em mim, infinito Deus, teu reino permanece eternamente, como o seu amor brilhante, como o sol para sempre. Verdadeiro é o poderoso Deus, Elohim, Criador de toda a terra e dos céus. Reina em mim, infinito Deus, teu reino permanece eternamente, como o seu amor brilhante, como o sol para sempre. Verdadeiro é. Oh,
vão além, seus pensamentos são para o bem. Estou bem certo que Deus é. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, amém. Tenha um ótimo domingo, uma ótima tarde. Para aqueles que vêm de noite, nos vemos de noite. Se não, até semana que vem. Grande abraço.